Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Duarte, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre os conhecimentos indígenas, como é importante saber da nossa cultura, a nossa origem. Os índios do Brasil sempre sofreram com o contato estabelecido com os europeus e brasileiros, de uma forma geral. Tanto pela dizimação física, que é o genocídio, quanto pela violência cultural, etnocídio. Ao contrário do que sempre pensamos, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos portugueses de indígenas, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Há controvérsias. Alguns historiadores já apontam indícios que os portugueses sabiam sim que não estavam indo para as Índias, mas sim para um novo continente, né? Mas até então, por enquanto, é o que está nos livros didáticos, porque as evidências ainda estão sendo apuradas, catalogadas e estudadas a fundo. O importante da história e o gostoso de estudar história é isso, porque não há verdade absoluta. Então, daqui a alguns anos, pode ser que novas evidências venham a ser descobertas e a gente vai voltar a falar dessa aula, né? Nós vamos voltar nessa aula, gravar outro vídeo e falar assim, olha, descobriram vestígios, sim, documentos, e a gente muda o enredo todo. Então, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existiam outros povos. Então, essa descoberta, quando a gente fala, hoje a gente coloca até entre parênteses, né, entre aspas, porque se eles chegaram aqui no Brasil e já haviam habitantes, pessoas, então essa terra, que hoje se chama Brasil, já tinha sido descoberta por outras pessoas, que eram os nossos indígenas, né? Os nossos irmãos, os nossos antepassados. Bom, enfim, os índios, habitantes das comunidades indígenas, hoje nós falamos indígenas, até o ano de 1500, momento dos primeiros contatos com os europeus, possuíam 1.400 povos, aproximando-se de um quantitativo de 3 a 5 milhões de indígenas. Então, por isso que a gente acha que índio é uma pessoa só, uma comunidade só, que tudo é igual. Não. Os indígenas são povos diferentes e muitos com línguas próprias, culturas diferenciadas. Então, são povos com culturas riquíssimas. As comunidades indígenas possuíam e ainda possuem características diferentes, né? Acabei de dizer, começando pela língua. Existiam e ainda existem vários troncos linguísticos, como o tupi ou macro-tupi, macro-G e o aruac. Também apresentam diferentes práticas culturais, crenças e diversos ritos religiosos. Então, vamos desmistificar isso. Os indígenas não são todos iguais. Os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Nós já estudamos isso, o que são povos nômades e seminômades. Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis. Ou seja, deslocavam-se à procura da pesca, da caça, de um pequeno plantio tinha, né, um pequeno plantio para a sua sobrevivência. Grande parte dos povos indígenas morava em aldeias, que são pequenas comunidades.
Geralmente, as lideranças de uma aldeia derivariam dos valores culturais e sociais que os guerreiros e chefes espirituais ostentariam dentro de suas comunidades. Então, aqui na imagem, nós temos uma comunidade indígena. Durante o contexto histórico brasileiro, desde 1500 até a atualidade, 2021, os povos indígenas sofreram um processo de conquista, dizimação física, que é o genocídio, violência cultural, o etnocídio, iniciado pelos portugueses e perpetuado posteriormente pela população brasileira. É uma vergonha para nós. Segundo pesquisas do órgão do governo de 2001, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 734.131 pessoas se declararam como indígenas. Mas, segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, se considerarmos como índios ou indígenas somente as pessoas que habitam as reservas indígenas, o número do IBGE reduziria para 358 mil indígenas, com a sua grande maioria concentrada nas regiões do Nordeste, Amazonas e do Centro-Oeste. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são uma herança direta dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e caça. Eu só vou voltar, antes de analisar essa imagem, a imagem anterior, que eu pulei, porque olha o caráter simbólico e fantástico para fazer uma reflexão do nosso presente. Índios pataxó se formam médicos vestidos a caráter, ou seja, os indígenas saindo da sua comunidade, ingressando numa cultura dos europeus, ocidentais, com uma cultura que não é uma cultura originária deles, mas não perderam a sua característica, a sua cultura, a valorização da sua cultura. Se formaram médicos para contribuir com a sua sociedade, com a sociedade de forma geral, mas também para a sua sociedade, levar um conforto, uma saúde, algo melhor para dentro, da tribo, que carece e necessita desse respeito e desse tratamento, mas olha a valorização cultural. Isso é uma reflexão para o nosso presente, não só no ano de 2021, mas para todo o futuro, como se diz o outro, para toda a eternidade. Sempre parar, e não é nem filosofia, é sempre parar e pensar o que nós estamos fazendo. Nós estamos valorizando a cultura do outro, denegrindo a nossa cultura, ou seja, desrespeitando a nossa cultura, desvalorizando a nossa cultura e valorizando somente a cultura do outro. A nossa região aqui, leste de Minas Gerais, nós valorizamos a nossa cultura? Quantos de nós sabemos das nossas origens? Avós, bisavós indígenas, tios, algum parentesco, alguém sabe? Então, por isso é importante essa valorização e também essa reflexão. Precisamos valorizar o que é nosso, o que é da nossa raiz, é da nossa cultura. Somos isso aqui, somos este povo. Nós somos, é a nossa herança. Então, a importância, formaram médico, saíram da sua comunidade, são capazes, como todos nós somos,
de buscar conhecimento, de sermos o que nós sonhamos em ser, qual o nosso dom, mas sempre valorizar a nossa cultura. Agora sim, já que eu tinha falado dos hábitos da herança, vamos agora para analisar a imagem. Gente, olha a importância disso aqui. Olha que herança maravilhosa. Tomar banho. É saúde, é frescor. Nós somos de um país tropical, muito quente. A nossa região aqui ela é muito quente. Um calor de 40, 35, 40 graus à sombra. Você ligar um chuveiro. Também outra reflexão. Os indígenas, eles têm uma proteção, né? Eles protegem, eles precisam da natureza, então eles dão uma importância à natureza, à água, às árvores. Ligar um chuveiro e tomar um bom banho refrescante é importantíssimo, mas com consciência. As canoas feitas com o tronco das árvores, a caça, a alimentação. Então, tudo isso aqui são heranças indígenas, são conhecimentos indígenas passados para nós. Então, esses hábitos aí da caça, da pesca, alimentação, né, à base de mandioca, farinha, o polvilho, o beiju, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças. Quem aqui nunca tomou um chá? É um conhecimento indígena. Os exploradores paulistas das bandeiras ou das monções garantiram sua sobrevivência pondo em prática alguns conhecimentos indígenas. Aprenderam com os indígenas os caminhos e as particularidades das matas brasileiras e a reconhecer a aproximação de animais perigosos. A experiência dos nativos também foi usada para localizar água potável e aproveitar o líquido extraído de plantas suculentas, como o umbuzeiro e o cipós. Além disso, nas guerras e nas caçadas promovidas no sertão, muitas vezes mais eficientes que os arcabuzes e as escopetas europeias, que enferrujavam com umidade e eram de difícil manejo e transporte, desenhos feitos por indígenas no curso completo de alguns rios e de seus afluentes serviram de orientação para expedições científicas estrangeiras, revelando que os indígenas tinham grande habilidade cartográfica e conhecimento minucioso da topografia local. Então, as armas europeias eram de difícil transporte, né, e manejo, enferrujavam, como os bandeirantes estavam na interiorização do nosso Brasil, não tinham como toda hora estar no litoral pegando armas novas e tempo para consertar. Não existiam oficinas aqui no meio das matas, né? Isso aqui era tudo mata, o interior do Brasil, Minas Gerais, enfim, essa região aqui eram matas. Então, não existiam povoados, a não ser dos indígenas. Mas as armas usadas com mais eficiência eram as armas indígenas, essas de grande valia. E também o conhecimento, como eu disse, da topografia. Os indígenas sabiam onde tinham os rios, onde dava as planícies, onde dava para andar, né? O caminho mais rápido a percorrer e assim sucessivamente. Então, essa parte aqui da imagem retrata o contato dos bandeirantes na interiorização, né, do Brasil, do conhecimento, da expansão para o interior do Brasil, saindo do litoral. Bom, nas expedições fluviais, como eu disse, os indígenas também ajudaram bastante, né, que são dos rios, os bandeirantes.
As monções, os paulistas assimilaram a técnica indígena de construir canoas com o tronco, como nós vimos naquela imagem passada, de uma única árvore. Em geral, peroba ou chimbaúva, mais duráveis e resistentes. Também adotaram o sistema indígena de navegação, em que um dos tripulantes remava sempre em pé, que é uma tradição comum em praticamente toda a América pré-colombiana. A efeito de curiosidade, vejamos algumas palavras de origem indígena que usamos no nosso cotidiano. Nós temos capivara, carioca, catapora, catupiri, uma delícia, né? Guanabara, jaú, mingau, muamba, paraíba, peteca, pindaíba, pororoca, tocaia, tamanduá, e patinga, atiaia e bituruna. Então, nós falamos muitas palavras de origem tupi sem saber, que é uma contribuição para a nossa língua portuguesa, que é uma língua viva, né? Como todas as outras línguas, a língua portuguesa é uma língua viva, que passa por transformações. Também nós temos contribuições dos africanos, mas hoje vamos falar somente das palavras de origem indígenas. Aqui neste quadro só tem palavras de origem tupi, mas tem outras palavras de origem de outras línguas indígenas que nós falamos constantemente sem saber. Além dessas palavras, que existem centenas de palavras que nós usamos no nosso cotidiano. Desde a promulgação da Constituição de 1988, os indígenas têm direito à demarcação de suas terras, sendo que a obrigação dessa demarcação é do Estado brasileiro, tendo de ser realizada em diálogo com os índios ou com os indígenas, né? Entretanto, muitos povos indígenas ainda não tiveram seus direitos respeitados pelo Estado brasileiro e não tiveram suas terras demarcadas. Mesmo os índios que o tiveram, como os Yanomamis, sofrem bastante. Isso porque é bastante comum que as terras Yanomamis sejam invadidas por garimpeiros e madeireiros, grupos que procuram explorar irregularmente os recursos daquelas terras. A invasão de terras demarcadas tem trazido morte aos índios, constantemente ameaçados pelos invasores. A ameaça à vida dos povos indígenas no nosso território tem sido tão grande nos últimos tempos que o Brasil foi mencionado na ONU como um caso de possível genocídio se os crimes contra essas populações não forem controlados. Em sua grande parcela, os índios vivem em tribos e sobrevivem por meio do cultivo de alimentos, bem como da caça e pesca. Alguns povos vivem totalmente isolados da sociedade nacional, enquanto outros são mais receptivos. Dentre os maiores povos indígenas presentes aqui, podemos citar os Guajajara, Terena, Guarani, Kaiowá, Yanomami, entre outros. Então, uma reflexão do que era em 1500 do que é hoje. Esse mapa retrata claramente a parte verde, toda ocupada pelos indígenas, e o que é hoje. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code, para análise dessa aula e reflexão. Também acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Aguardo vocês para a próxima aula. Até a próxima.